já gostava de jogar pôquer, mas eu não tinha noção nenhuma de como era esse universo. Assim, eu achava que era uma coisa, e aí quando eu fui entender mesmo, eu vi que era totalmente diferente. Aí eu descobri que tinha torneio de pôquer. Antes eu achava que sentava só com o dinheiro lá, cash game, ia jogando com aquelas fichas. Mas não, tem uma modalidade que você paga uma inscrição, você vai jogar um torneio igual todo mundo, ou seja, nessa parte, se você tem mais grana ou não, não é tão importante, Não é porque todo mundo relevante. recebe a mesma quantidade. Todo mundo parte da mesma mesma ponto inicial. Exato. Então, aí eu comecei a gostar do poker, comecei a me interessar mais, ver que era possível você viver de poker. Certo. Só que o custo de você viver de poker é assim, a troca, né, o preço que você paga para poder viver de poker é uma imersão muito profunda. Você não tem como jogar uma vez por semana, 2 vezes por semana para ter uma renda de poker. Uhum. Você pode dar a sorte de acertar um torneio grande logo no primeiro dia, mas é complicado você manter aquela regularidade. Então, o volume no poker ele é muito importante. Certo. Então, se você, a partir do momento que você pegou a espinha dorsal do que você deve fazer, do que você tem que executar, aí é só volume, torneio. Muitos você não vai ganhar nada, mas quando você ganha, você cobre o custo daquilo, né? Certo. Eu falei isso. Isso foi uma parte do esporte que você conduziu ali, aprendeu e te trouxe alguns insights. Sim. Foi a questão de você estar ali jogando. Eu gosto de jogar, nada perto de... eu acredito que é mais sorte, no meu caso, nas mesas que eu jogo, né? Nas mesas que eu jogo, é muito mais sorte do que somente habilidade. Mas tem uma série de questões que você tem que gerir ali, então, sim, questão emocional, questão de tempo, tudo isso eu acho que é importante. E eu acredito que tenha trago para você, de alguma forma, melhorias para você na sua vida profissional. O poker, ele ensina. Se você quer ser um bom jogador de poker, você vai ter que fazer o que um bom jogador de poker tem que fazer. Certo. Então, você tem que ter controle emocional. Por exemplo, você tem que ter paciência. Você tem que ter disciplina. Se você não tem esses atributos, você tem que ter coragem. Eu joguei um torneio, o torneio que eu mais premiei na vida, que foi um torneio que eu joguei em 2021, online. Tiveram mais de 200 mil inscrições, tiveram 180 e poucas mil inscrições, com as reentradas passaram de 200 mil. Então, assim, é muita gente. Uhum. Eu ganhei o ticket para jogar esse torneio, de $11, e entrei no torneio despretensiosamente, porque eu sabia que era um torneio que ia ter muita gente, era um garantido muito alto, eram 2 milhões de premiação garantida. No final das contas, quando terminou o primeiro dia, faltavam 500 e poucas pessoas, 500 e poucos jogadores, e eu tava entre eles. E aí eu falei, já tive nessa situação. Nunca joguei torneio com tantos mil inscritos assim. Uhum. Mas torneio de 1.000 jogadores eu joguei. Falta só metade disso. Agora eu já tô no meu território. E, cara, nesse momento foi muito engraçado. Tô falando tudo isso pra poder falar de coragem, tá? Uhum. Porque a minha base teórica pra jogar poker até ali era o que tinha de conteúdo gratuito no YouTube. E muito dos conteúdos gratuitos que tem no YouTube é do André Acari. É uma das maiores referências do meio. Hoje tem muitos outros influencers de poker, mas na época ali, em 2021 já tinham mais. Mas o que ainda era mais forte era o Acari ainda. Mesmo que ele não gravasse mais nada. Era tudo retroativo. Uhum. Cara, eu simplesmente segui o que ele ensinou ali. E aquilo foi me levando, e a minha mente, eu acho que até projetou a cara ali do meu lado, e eu ia tomar uma decisão, ele falava, não, mano, você tem que apostar agora. Aí eu, não, mas eu não tenho valor. Aí ele, tá com medo, mano? Então você não tem que jogar. Tipo assim, eu via ele falando pra mim, eu falei, não, tá bom, tem que tomar essa decisão. Seguiu então, eu seguia o passo a passo. E aquilo foi me levando, lógico, né, o passo a passo, ele funciona na maioria das vezes. Sim. Né? Mas não 100%. Porque tem a questão da sorte envolvida. Tem. Então, nesse torneio eu acabei ficando em 9º. E eu vou até puxar um gancho de uma coisa que eu acho que é bem interessante falar. Quando eu passei pro dia 2, que faltavam 500 e poucos jogadores, eu coloquei como meta pra mim, vou chegar na mesa final. A mesa final são 9 jogadores. Uau. Eu fui eliminado em 9º.
Eu cheguei na mesa final. Eu fiquei pensando, e se eu tivesse colocado o meta ganhar? Você devia ter colocado uma meta melhor. Pra estipular a meta não tem preço, né? Exatamente. Então, assim, foi engraçado que quando eu passei pro dia 2, eu mandei mensagem pra várias referências pra mim no poker. Eu mandei mensagem pro Akari. Nunca deve ter visto a mensagem. Mas mandei mensagem, pô, obrigado. Passei pro dia 2. Enfim, e quando eu cheguei na mesa final, eu falei, caraca, eu cumpri aquilo. Cara, eu caí na primeira mão. Na primeira mão. Teoricamente, você disse pro seu cérebro que a sua meta já estava atingida, estava ótimo. Basicamente, exatamente. Então, assim, se você quer ser um profissional de pôquer, não dá pra você cometer esse tipo de situação, no sentido de dar essa relaxada porque chegou na mesa final. Sim. Quando eu fui eliminado, cara, eu tava tirando foto da tela pra mandar pra minha amiga pra avisar que eu tinha chegado na mesa final. Então... Por que eu não tava só focado? Já não tava... dedicando o seu máximo ali naquela situação. Sabe? Então, assim, é uma sensação que esse torneio, quando faltavam 36 jogadores, eu era o chip leader, eu era o primeiro dele. E tava garantido $135 mil pro primeiro. Uau. Ia mudar a minha vida, né, naquele momento. Eu ficando em nono, eu ganhei 10.800. Foi uma grana. Foi o meu maior... Ainda mais para um ticket que você não pagou. Eu nem paguei, eu ganhei o ticket. Assim, foi a minha maior premiação. Mas a sensação de ter sido eliminado dessa maneira, sabendo que eu não tava fazendo exatamente o que precisava fazer, depois eu vi que tinha uma situação, assim, tinha um cara que tinha menos ficha que eu, de repente eu podia ter esperado ele cair, entendeu? Certo. Enfim, eu não avaliei muito bem a situação. A pressa, né? E é isso, cara. Então, assim, no poker você tem que estar focado o tempo todo, tem que estar presente o tempo todo. Eu descobri que, infelizmente, o poker ele não tem a ver com o meu propósito. Eu falo infelizmente porque eu gostaria muito que fosse. Eu gostaria muito que tivesse. Porque cara, você gosta ainda do jogo. Eu jogo ainda, só que assim, pra você se dedicar ao poker, pra você ser um profissional, pra eu ganhar essa premiação de $10 mil, eu nunca ganhei mais do que isso. Certo. Né? Pra você ter uma noção, as premiações que eu tive antes dessa premiação de $10 mil eram em torno de $200 no máximo, $100 e poucos, $200. E depois dessa premiação, também, $100 e poucos, $200, e assim, jogando torneios mais baratos. Assim, o poker, ele pode... Hoje, graças a Deus, eu vejo outras referências no nicho do poker em que eu possa me espelhar. Tem um cara hoje que é uma das maiores referências do poker, não pela qualidade técnica, mas o cara manja muito também, mas pelo jeito dele, que é o Léo Rizzo. Já ouviu falar? Não. É um cara multi-empresário, multimilionário e brasileiro, super influente, tem um puta network. Ele tem um negócio dele. Ele monta camarotes em estádios. É muito legal a história dele, assim. E esse cara, ele joga pôquer. Ele é regular. Ao ponto de ganhar torneios. Ele foi campeão, acho que latino-americano, fala, ele é APT. Ele foi campeão latino-americano recentemente. Ele se autodenomina o 8º do mundo. Então, cara, assim, então, assim, eu vi que o pôquer ele não precisa ser uma profissão. Ele pode ser levado como hobby. E a partir do momento que você entra como hobby, mesmo que você diminua o volume, a probabilidade de você se manter ganhando, assim, naqueles momentos, é alta. Lógico, você não vai ter uma renda de salário daquilo, porque você não é profissional. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa se cobrar uma rotina de estudo diária, jogar um volume de horas absurdo. Vai ser um hobby como qualquer outro. Exato. Todo hobby, ele te leva grana, ele não é feito pra te dar dinheiro. Exato. Eu queria muito que meu propósito, vamos dizer assim, eu sentisse, entendesse, identificasse que o meu propósito tinha a ver com poker, porque tivesse a ver com poker. Que aí o meu objetivo ia ser igual o Rafinha Bastos tá fazendo. Você sabe da história dele? Não. Né? O Rafinha Bastos, humorista, né? Ele é aqui no Brasil já super consolidado e há 6 anos ele foi para os Estados Unidos tentando começar lá do zero, sem ninguém saber. Eu vi algo dele falando sobre isso mesmo. Eu acho sensacional, porque assim, ele não foi com o compromisso de vencer. Lógico, é uma questão ele com ele mesmo. Mas se não desse certo, tudo bem, ele tem a grana guardada, tem a vida já estabilizada. É mais ou menos isso que eu encontrei a minha maneira de me realizar com o poker assim. Porque se eu for colocar como foco principal, eu não vou agir de acordo com o meu propósito. E aí, por consequência, por alguma lógica que o universo coloca, quando você age parece que fora do seu propósito, você não prospera tanto. Faz sentido. Então assim, eu tenho que abdicar desse prazer. Assim, se eu fosse jogar poker, eu ia primeiro. Eu ia viver uma vida que ia me tomar muito tempo, que eu não ia conseguir ter tanta qualidade de vida com a minha família. Assim, os jogadores de poker que são realmente, eles provavelmente vão... Provavelmente eles têm mais propriedade para falar sobre isso, porque
deve ser complicado ser esposa de um jogador de pôquer. Entender que ele tem que ficar aquela quantidade de horas ali jogando e no dia seguinte também, no dia seguinte também.